5, 4, 3, 2, 1. Olá, amados, a paz do Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui, conversar com vocês aqui, né? A gente vê cada situação, né? Eu creio que em todos os canais, porque se aqui tem, né, pelo meu canal, ou eu mesmo no e-mail, quando o pessoal me manda e-mail, ou por aqui, às vezes eu vejo isso nos comentários, através dos comentários, nas lives, né, de bate-papo, seja aqui que eu faça, ou seja em outros canais de restauração, certo? Eu mesmo em outros canais que não tem nada a ver com restauração, eu vejo pessoas amarguradas, pessoas com raiva dos cônjuges, pessoas que chegam até a falar coisas absurdas, certo? Coisas que a gente menos imagina, eles até falam, certo? Mas a gente entende aqui que são pessoas que precisam da luz do Senhor. Logicamente, são pessoas que precisam se converter, de ter um encontro com Deus. Porque, gente, é tanta raiva, é tanta raiva dos cônjuges, só porque eles foram traídos, só porque foram deixados. É uma raiva até superior, muitas vezes. É uma raiva até maior do que os próprios cônjuges têm pela gente quando eles nos deixam. Muitas vezes a raiva daqueles que foram deixados são maiores, né? São maiores do que aqueles que nos deixou. Certo? Então a gente vê cada coisa, cada situação, pessoas que... É tanto discurso de ódio, né? Eu chamo discurso de ódio. Pessoas com discurso de ódio contra a sua esposa, contra o seu marido, contra a mãe dos seus filhos, contra o pai dos seus filhos. Uma pessoa... Eu acho engraçado porque foi uma pessoa com quem a pessoa conviveu e muitas vezes conviveu anos, viveu tanto, né, viveu uma vida íntima com aquela pessoa e você vê a situação. Isso é tanta raiva, tanto discurso de ódio. É por isso que a Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. São justamente essas pessoas aqui que estão com amor frio, que se esfriaram. São pessoas que se tornaram frias, certo? Frias. E que essas pessoas, elas precisam do amor de Deus, elas não conseguem compreender, certo? O que existe pelo outro lado. Elas muitas vezes são pessoas que só olham para a sua própria dor. São pessoas egoístas, certo? Que só olham para si mesma. Que só olha para o próprio umbigo delas. Ah, porque só ela, o outro não, o outro tá lá no bem bom, tá, o outro lado tá no bem bom. Ela não sabe a opressão que é o outro lado também. Elas não enxergam que o outro tá numa prisão pior do que a dela. Muitas vezes, certo, a prisão do outro lá, certo, que vocês muitas vezes olham pela aparência, como a gente vê aqui, as pessoas olham pela aparência só porque o marido tá com carro, às vezes tá com um carro, tá com um emprego, a esposa tá com um emprego melhorzinho, aí eles olham só para isso aqui, eles não olham o que tem lá por trás disso aqui. Eles não olham além disso, eles olham isso aqui. Só porque a outra tá com um carrinho, um trabalho melhor, ou tá tendo uma situação melhor do que a sua. E aí o que eles fazem? Eles condenam essas pessoas, eles jogam pragas. Gente, é cada tipo de praga, né? São pessoas que nem sabem o que diz, né? É mais fácil a praga voltar para a pessoa do que ir para o cônjuge. Né? Ele ou ela fala tanta praga do marido ou da esposa, do pai dos seus filhos, da mãe dos seus filhos, que toda essa praga vai voltar para você, né? No futuro toda essa praga vai voltar para você e você, olha, né? Então são pessoas que falam da boca para fora, muitas vezes na hora da raiva, na hora da ira, a gente já compreende. Mas essas pessoas, elas precisam compreender, certo? Que o outro lado não tá melhor do que ela, não tá melhor mais do que ela, não. Se essas pessoas compreendessem que o outro lado é tão pior quanto que o lado que ela tá vivendo, se elas soubessem, elas seriam mais gratas a Deus e parariam com essas coisas, parariam com essa ira, com essa raiva, com essa soberba, com essa, né, essa situação, elas parariam, né?
de estar falando tais coisas, de estar pegando para si maldição, porque muitas vezes ela amaldiçoou o outro, acaba se amaldiçoando, né? Por não, né? Por estar cega, porque muitas vezes essas pessoas estão mais cegas do que os próprios cônjuges. Elas não conseguem enxergar que o outro lado é um martírio. É um martírio. Certo? Então elas estão ali. Estão ali. Então é cada situação. Enquanto elas não compreender que o outro lado precisa tanto de Deus quanto ela, certo? Porque geralmente tem pessoas que muitas vezes a pessoa precisa mais de libertação do que aquele que está do outro lado. Tem situação que a gente vê claramente que é a pessoa que está destilando todo esse veneno, todas essas coisas, ela precisa de mais libertação do que o próprio cônjuge, do que daquele próprio que abandonou, que deixou, que repudiou. Você vê claramente que essa pessoa precisa de uma libertação urgente. Ela precisa de libertação. Ela precisa aqui, certo? Eu compreendo isso porque eu tenho esse entendimento aqui de que essa pessoa aqui necessita de uma libertação, porque ela não sabe o que é que ela diz. Ela não sabe o que é que ela está cavando para si, com toda essa dor, com toda essa raiva, com toda essa amargura, com todo esse discurso de ódio. Isso só vai fazer mal para ela mesma. Ela não percebe que isso só vai fazer mal para ela mesma, porque para o outro não vai fazer não. O outro não vai ser atingido pela sua raiva não. Certo? Esse seu discurso de ódio muitas vezes não vai atingir o outro não. Não vai. Vai fazer mais mal a você do que o outro. Pode ter certeza que o mal maior, certo, vai ser feito em você. Enquanto você não se resolver tratar esse ódio, tratar essa raiva, essa amargura, essa doença, que é uma doença espiritual, você vai se matando aos poucos. Você vai ficando uma pessoa pior do que você já está. Porque você vai adoecendo. O seu eu, o seu intelecto, tudo vai adoecendo aos poucos. Um abismo vai puxando o outro. Não adianta. Certo? Um abismo vai puxando o outro. Quanto mais você cavar a raiva, quanto mais você cavar essa ira em relação ao outro, pior vai ficar para você. Pior vai ficar para você. Pior vai ficar para essa pessoa. Então pense, reflitam bem. O que verdadeiramente vocês querem? Querem ter paz? Se querem ter paz, pensem bem. Porque para ter a paz de Deus, você precisa, né, ter aqui o discernimento de perdoar, de seguir sua vida, de pedir perdão a Deus, certo? E muito mais. É isso aqui. Ou você vai ficar nessa mesmice sempre. Quem vai sofrer é você. Amém? Que Deus abençoe.